Bom dia pessoal, bom dia, conforme combinado estamos aqui, né? Vamos deixar o pessoal entrar, vamos deixar mais gente entrar, vamos dar ali mais uns 3 minutos, que é o tempo que o pessoal é notificado aí pelo Instagram. Eu vou aproximar um pouquinho aqui a tela, certo? Pra gente poder conversar melhor. E hoje, o assunto de hoje, ele é bem polêmico, é um assunto aí que envolve a vida de muitos brasileiros, certo? Esse assunto é assunto que envolve a vida de muita gente. Note que eu tô com uma espinha aqui, ó, mas isso não envolve a vida das pessoas não, é porque eu tava olhando aqui no vídeo e aí eu tô com uma espinha enorme aqui no nariz. Mas não é isso que vai impedir que nós levemos o direito para as pessoas. Estamos entrando ao vivo aqui, vamos deixar o Instagram notificar todo mundo, que é o tempo também que eu faço uma varredura aqui, né, para que a gente possa discorrer mais sobre esse assunto. E aí, o que acontece? A pergunta base sobre o encontro de hoje, que é estreia, né? Me conta esse assunto direito, é sobre a possibilidade do banco tomar a casa do devedor em casos de alienação fiduciária, né? O famoso financiamento. Então, vamos entender um pouco como é que se processa essa informação e se de fato ela é correta, né? Então vamos deixar o pessoal entrar. Entrou aí o Carlos Eduardo, nosso querido Cadu. Obrigado, Cadu. Cadu, ó, clica no aviãozinho aí, ó, manda para mais pessoas. Quem tem financiamento bancário de casa, entendeu? Quem tem um financiamento imobiliário, manda para essas pessoas para que elas possam entrar para entender melhor a decisão do STF, né? Obrigado, Cadu. Uma cena aí para você também, um tchauzinho aí. Cadu acenando aí pra gente. Manda para mais pessoas, manda para mais pessoas. Isis, obrigado por ter entrado, né? Manda, Isis, manda aí o aviãozinho para mais pessoas. Quem tem financiamento imobiliário, esse assunto é muito importante. Em 3 minutos eu vou tratar aqui desse assunto, que é essa decisão do STF, que diz que os bancos eles podem tomar, né, o imóvel, eles podem tomar o imóvel sem precisar recorrer à justiça, certo? Sem precisar recorrer à justiça. Olha que interessante. Obrigado, Isis. Obrigado aí pelo comentário. Vamos entender um pouquinho mais esse assunto. Estou colocando aqui na tela alguns pontos que eu acho que são bem importantes, né? Vamos lá. A Alexandra entrou. Alexandra, muito tempo que eu não vejo a Alexandra, minha amiga. Trabalhamos juntos. Alexandra, manda para mais pessoas. Clica no aviãozinho, manda para mais pessoas. Quem tiver financiamento imobiliário, manda para essas pessoas, manda para pelo menos 5 pessoas. Manda para mais gente, para que mais gente possa entrar e possa entender por que os bancos eles podem tomar o seu imóvel em caso de atraso. Olha só, olha que interessante. Sem precisar recorrer à justiça. O que vai deixar o procedimento mais rápido e muita gente de cabelo em pé, porque agora não pode ficar devendo muito tempo, certo? Devendo muito tempo. Falta 1 minuto para a gente iniciar. E aí, vou colocar aqui. Vamos lá, falta 1 minuto. E vamos andando, gente, vamos chamando mais pessoas. E agora deu 11h10, já esperamos o suficiente. Agora vamos iniciar aí o Me Conta Direito. Esse quadro está estreando hoje e eu vou abordar vários temas aí toda semana
que tem relevância com o direito e também com a vida dos brasileiros, que também não adianta eu trazer um tema que não tenha a menor relevância. Então, quem tem financiamento imobiliário, presta atenção, o Evaldo entrou aí. Evaldo, um abraço, manda para mais pessoas, manda aquele aviãozinho lá, ó, que tem aí do lado do Instagram, manda para mais pessoas que têm financiamento imobiliário e que querem entender aí essa decisão do STF. Então vamos lá. Primeiramente, o que nós temos que ressaltar? Obrigado, Evaldo, um forte abraço para ti também. O que nós temos que ressaltar? É que a lei da alienação fiduciária, ela é de 97. Valdizon, manda para mais gente também, viu, Valdizon? Você tem uma rede social muito bacana. Ela é de 1997. E o que traz a lei da alienação fiduciária? É uma lei, naquela época, foi inovadora, né, para a época. Por quê? Porque substituía aquele antigo leasing, onde a pessoa, entre aspas, quase que alugava o objeto para só ao final do leasing ele ter a propriedade daquele objeto. Ele tinha a posse e aí ele passava a ter a propriedade. O que ocorre na alienação fiduciária? A alienação fiduciária, ela vem para fazer uma inovação e melhorar a economia. Por quê? Porque aquela pessoa que não tinha mais garantia, que não tinha garantia nenhuma para adquirir um bem, ela poderia adquirir, porque no caso do leasing você tinha que ter garantias para poder fazer o leasing. Mas no caso da alienação fiduciária você já não precisa ter tantas garantias. Por quê? Porque o próprio bem é dado como garantia. Então bote uma coisa na sua cabeça. Você vai fazer um financiamento imobiliário. Quando você vai fazer esse financiamento imobiliário, a garantia do financiamento, o que garante o financiamento, o que faz com que muitas vezes o banco não te peça um avalista, não te peça um outro tipo de garantia pessoal, né? No caso ali o garantidor da dívida, é justamente o próprio bem. Ou seja, o objeto do financiamento é também o objeto da garantia. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu financiei um carro de 60 mil, vou pagando as parcelas, eu tenho a posse do carro, tenho a propriedade desse carro. Essa propriedade, eu vou até explicar que ela é uma propriedade temporária, é aquilo que nós chamamos de propriedade resolúvel. Ela pode tanto ser a favor do banco, caso eu não pague as parcelas, quanto a meu favor, caso eu pague as parcelas. Então é aquela propriedade que ela fica no meio. É aquilo que vocês veem principalmente no documento do carro, que ele tem uma indicação de alienação fiduciária, ou seja, ele tem ali uma sequela, ele tem uma marca que existe uma alienação fiduciária naquele carro, e aquele carro não é daquela pessoa e nem é do bem, do banco, mas aquele bem está ali meio a meio. Vai depender do pagamento das parcelas. Se não pagar, o banco pega o bem de volta, ele reavê o bem. Se pagar, o bem é meu. Então, a alienação fiduciária, ela consiste nesse sentido, certo? O que ocorre no caso dos imóveis? Caso dos imóveis. Carro é um bem material e é um bem imóvel. É um bem que ele é significativo na sua vida, mas não é tão significativo quanto uma casa onde você mora. Então a casa, ela tem um peso jurídico infinitamente maior do que um carro. No caso da casa, a lei da alienação fiduciária, ela traz o quê? Ela traz o quê no caso dos financiamentos, né? E aí eu trago principalmente o financiamento de imóveis. Vamos lá. Vou pegar aqui, olha só, para situar os nossos amigos, a lei é a Lei 9.514 de 1997. Então eu tenho aqui a finalidade, as entidades. A partir do artigo 4º eu tenho o financiamento imobiliário. Tenho aqui o certificado de recebíveis imobiliários
E o que nós estamos aí procurando é basicamente o que? O inadimplemento. Vamos pegar aqui, vamos passar aqui um pouquinho. Vamos passar aqui, exposições gerais e finais. E aí vamos entrar aqui, ó, na parte do inadimplemento. Olha só, olha o que diz aqui a lei. Presta bastante atenção. No artigo 26, os procedimentos, 26A, os procedimentos de cobrança, purgação de mora, consolidação da propriedade fiduciária e leilão decorrente de financiamentos para aquisição ou construção de imóvel residencial do devedor, exceto as operações do sistema de consórcio de que trata a Lei 11.795, estão sujeitas às normas especiais estabelecidas nesse artigo. Olha só. A consolidação da propriedade em nome do devedor fiduciário, ou seja, quem está devendo, né, quem está devendo ali o financiamento, será averbado no cartório de registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o parágrafo 1º do artigo 26. E aí vamos dar um pulinho ali no parágrafo 1º do artigo 26. Se for o caso, olha só, vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, constituída em mora o devedor, se for o caso, o terceiro fiduciante será consolidado nos termos desse artigo. Olha só, preste atenção. O que ocorre? A lei de alienação fiduciária, ela traz procedimento próprio de consolidação de dívida e de retomada desse imóvel por parte da instituição financeira. Então, veja bem, eu tenho o alienante, o objeto alienado e tenho a instituição financeira. A pessoa que aliena o bem, que ela faz o financiamento imobiliário, se ela não paga a parcela, ela é constituída em mora, ou seja, ela se torna devedora. Se tornando devedora, existia a previsão na lei, exatamente a lei da alienação fiduciária, essa lei 9.514 de 97, em que o banco, por procedimento cartorário, e aí eu trago procedimento cartorário, não precisaria recorrer à justiça para reaver o bem. O problema é que foi declarado, foi suscitado a inconstitucionalidade desse procedimento, dessa lei, na verdade, né? Ou seja, do procedimento que estava ali inserido na lei. E aí esse recurso, ele vem se arrastando ao longo do tempo, desde 97, para situar os nossos amigos. É o recurso extraordinário 860.631 de São Paulo, tá? Que traz aí essa previsão do tema 982 de repercussão geral da Lei 9.514. E aí nós tínhamos aí um conflito, porque se por um lado o processo ele tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, ele tem que respeitar procedimentos no qual foram estabelecidos dentro da própria Constituição, que é o exercício do contraditório, e a justiça ela passa a ser a última instância, a própria lei que regula o financiamento imobiliário, ela traz procedimento especial, e aí conflita a norma constitucional com a norma, com a edição da lei 9.514 de 97. Porém, agora, por 8 votos a 2, basicamente o que? Os artigos, basicamente trazendo aqui a possibilidade de retomada do bem por conta de procedimento cartorário, os ministros do STF entenderam que é válida. Por quê? Porque a lei já trazia a previsão legal
e que não viola a dignidade da pessoa humana, uma vez que o bem é garantia da própria negociação. E o próprio alienante, ele dispõe do bem no ato do contrato. Então, se por um lado eu tenho a dignidade da pessoa humana em relação à propriedade da casa, por outro lado eu tenho também a dignidade da pessoa humana em relação ao livre ato de poder negociar, né? A livre iniciativa, a livre negociação. Então eu tenho dois bens que foram tecnicamente conflitados e o STF entendeu que nesse caso o banco ele pode ajuizar a ação, né? Ele não precisa ajuizar a ação, ele não precisa ajuizar a ação, ele pode fazer esse procedimento totalmente cartorário, o que vai dar celeridade, vai dar rapidez para que o banco retome o objeto de garantia da negociação, da alienação fiduciária, que é o próprio imóvel. O que isso acarreta na vida dos brasileiros? Aquele brasileiro que ainda tinha a esperança de discutir ali na justiça por longos, intermináveis anos o seu direito de residir naquele imóvel que está sendo discutido uma dívida por conta da alienação fiduciária, agora isso vai ter fim, tá bom? Por quê? Porque com o procedimento cartorário, basta o banco apresentar a prova da dívida, onde o devedor está constituído em mora, que o cartório já faz ali a notificação para o devedor, para que ele ou pague a dívida dentro do prazo ou desocupe o imóvel, para que o banco possa reaver e levá-lo a leilão. Isso aí, a princípio vai trazer muita dor de cabeça para muita gente. Por quê? Porque nós estamos, entre aspas, praticamente saindo da pandemia, que arrebentou aí, que comprometeu bastante a vida financeira dos brasileiros. E não está sendo levado em consideração esse detalhe. Então tem muita gente que está com financiamento atrasado, 10 meses, 12 meses, né, um ano. Coloca isso em dias, reescalona a dívida. Se tiver previsão de pausa, faça a pausa. Por quê? Porque a partir desse momento, os bancos, eles têm o direito de fazer o procedimento cartorário, que é muito mais rápido do que o procedimento judicial. Logo, em pouco tempo, muitos brasileiros podem não ter lugar para morar. Então, comece a pensar, comece a se programar. Se você tem muitas parcelas atrasadas, negocie e não deixe atrasar, certo? Negocie e não deixe atrasar. Inclusive, eu estou com um voto aqui na minha tela, são 33 páginas de voto, 33 páginas de voto, certo? Que dão razão aos bancos, a fazer a retomada do imóvel. E aí, a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, certo? Foi a ministra Carmen Lúcia. Eu vou até colocar aqui, ela menciona o artigo 17 da lei. Vamos pegar aqui para a gente fazer essa leitura do artigo 17. Nossa, estou esquecendo minha senha, ó. Tô ficando velho. Todo mundo reparou na minha espinha, né? Tô com uma espinha enorme aqui no nariz. Olha só. Artigo 17. Olha só. As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por hipoteca, cessão fiduciária, caução de direito, alienação fiduciária de coisa imóvel. Olha só. Eu dou o meu imóvel como garantia da alienação fiduciária. Então, se eu abrir mão desse direito, logo o banco tem direito de retomar a coisa garantida em face à minha dívida. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao fim. Eu tinha estipulado pelo menos 15 minutos ao vivo aqui com vocês. Eu acho que deu para vocês entenderem que, a partir desse momento, os bancos, eles passam a ter uma vantagem em relação aos devedores, né, no caso da alienação fiduciária.
fazendo com que os devedores eles possam perder os seus imóveis de forma muito mais rápida, de forma muito mais célere, o que vai trazer aí dor de cabeça para os brasileiros que muitas vezes precisam de mais tempo para se organizar financeiramente. Chegamos aí aos nossos 15 minutos. Quero agradecer a todos que entraram, todos que acenaram, tá? Lorena Bonzolhos, Eliane Amorim, lá de Tauá. Eliane, um forte abraço. A Fernanda Peclá, que é a síndica do meu condomínio, né? O Ellison, Negócios Imobiliários Tavares. Obrigado, Ellison. A Ingrid Michele, né? A Franciele Santos. Obrigado, pessoal, pelo apreço. Mande essa live para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer esse perfil e ter mais conhecimento. E mais uma vez eu peço, cuidado com as dívidas, vamos nos programar para que não aconteça aí de você perder o seu imóvel por conta de mais de 3 meses. Lembrando que não precisa ser 3 meses, viu? Um mês o banco já pode tomar, mas geralmente eles dão esse prazo, que é ali um prazo que a pessoa ela tem muitas vezes para se organizar, mas a partir do primeiro mês de constituição da mora, ele já pode levar o imóvel a leilão através de procedimento cartorário. Então, se liga na dica, um forte abraço a todos, fiquem na paz do Eterno, curtam, comentem, compartilhem o conteúdo, é um conteúdo bom, façam com que mais pessoas acessem as nossas redes sociais, o nosso perfil. Eu vou disponibilizar essa live também no YouTube e no Facebook. Forte abraço a todos, uma excelente semana e tchau, tchau.